Para cumprir a missão de levar a igreja a alcançar as metas, os propósitos daquilo que nós discutimos na aula anterior do planejamento estratégico, é fundamental e é eficaz que a igreja desenvolva uma gestão financeira que seja sólida, que seja eficaz. Mas por que falar de dinheiro? Bom, se você já conhece o curso Crown, e no curso Crown esse texto é bem comum a gente falar dele nele. Né? Por que falar de dinheiro na Bíblia? Bom, a Bíblia tem aproximadamente 300 versículos que falam sobre anjos, 500 que falam sobre amor, 700 que falam sobre fé e mais de 2.350 versículos que vão falar da gestão financeira, de recursos, de riquezas propriamente dita. Então, se a Bíblia dá peso a essa condição da gestão financeira eficaz, nós, como povo de Deus e como corpo de Cristo, também precisamos agir da mesma forma. Nós sabemos que as igrejas são associações religiosas, nós vimos isso em algumas aulas passadas. E como instituição, associação religiosa, ela está sujeita às obrigações legais, né? E se não, o não cumprimento dela vai levar a sanções. Então, nós precisamos de apresentar, fazer as declarações obrigatórias, as escriturações contábeis, a manutenção de livros contábeis e fiscal, o registro das despesas fixas, o planejamento financeiro eficiente e o registro das saídas. Por que a gente tem que fazer isso? Porque senão a gente corre o risco de ter um desequilíbrio financeiro. E havendo esse desequilíbrio financeiro, isso vai dificultar a realização das atividades essenciais da igreja. Tudo hoje, infelizmente, depende de recursos. E para que a igreja possa caminhar bem e atender às suas necessidades e às necessidades daqueles que estão ao redor, ela vai precisar de fazer uma boa gestão do dinheiro, do recurso que não é nosso. É um recurso dado por Deus e é um recurso do Senhor. Quais são os registros, então, que nós precisamos fazer? Bom, os registros das entradas e das saídas, dízimos, ofertas, doações, vendas, qualquer coisa que entrar na conta da igreja precisa ser contabilizado. O controle patrimonial, a gente saber quais são os equipamentos que nós temos, quais são os utensílios, quais são as ferramentas, o que a igreja tem à disposição ali dentro, não só do seu patrimônio. E esse controle patrimonial é uma das coisas que muitas vezes mais deixam a desejar dentro da igreja. Nós nem sempre fazemos o controle patrimonial como deveríamos. E aí o que acontece é que a gente muitas vezes compra coisas que nós já temos simplesmente porque nós não sabíamos aonde estava. Folha de pagamento. Folha de pagamento é outra forma de registro contábil que é exigido por lei. Então, nós precisamos manter a folha em dia, funcionários com carteira assinada, com todos os encargos trabalhistas recolhidos. As declarações anuais, né, e mensais, todas elas precisam estar sendo feitas e sendo lançadas. Os balancetes, os demonstrativos contábeis, devem ser elaborados periodicamente para análise e prestação de contas para toda a igreja. A organização documental é um dos pilares para se evitar problemas de fiscalização, de auditorias, além de ser indispensável para uma boa prestação de contas. Então, a gente tem que ter comprovantes registrados de entradas, de doações e ofertas, tá? Os contratos, as prestações de serviço, as notas fiscais, tudo. Toda a forma de entrada de recurso e toda a forma de saída de recurso precisa estar muito bem contabilizado. A gente precisa ainda ter sempre em mão guardado a questão de extratos bancários, livros de atas, registros da diretoria, documentos trabalhistas, estatuto social registrado e atualizado. E se a sua igreja tiver um pouco mais de condição, seria muito importante também ter desenvolvido e aplicado o regimento interno. São todos esses documentos que é sempre muito bom a gente ter à mão e ter conhecimento dele e dar conhecimento dele aos membros da igreja.
Quais são os benefícios da gente ter essa gestão bem organizada? Bom, primeiro, a gente dá previsibilidade, né? Um planejamento financeiro bem estruturado, a igreja consegue prever as despesas, as receitas e evitar surpresas, né? Garantindo que haja recurso para os projetos que são mais importantes. Transparência e credibilidade. Um local onde não há prestação de contas, né, onde os membros não sabem como os recursos estão sendo gastos, isso sempre vai gerar muita dificuldade. Então, prestação de contas regular é muito importante. Ter uma equipe que faça fiscalização, um conselho fiscal, nós falamos isso em algumas aulas passadas, para verificar todas as contas, se está tudo sendo feito direitinho, se o trabalho do tesoureiro está sendo bem acompanhado. E periodicamente também seria muito importante a gente ter as auditorias internas ou externas, um outro grupo, um terceiro grupo que vai poder avaliar se tudo está sendo feito de acordo com a legislação, com zelo e com honestidade. Porque o dinheiro, como eu disse, o dinheiro não é nosso, o recurso é de Deus, ele precisa ser administrado com muito cuidado. Outro benefício que uma gestão financeira organizada traz, a capacidade de investimento. As igrejas organizadas conseguem criar reservas e investir em infraestrutura, programas sociais, expansão das atividades missionárias, porque elas vão se planejar e vão se organizar para isso. E ao se planejar, automaticamente a gente já vai trabalhar dentro da redução dos desperdícios, controles financeiros mais eficientes, vão conseguir identificar gastos desnecessários e otimizar os recursos que são trazidos e depositados aos pés do Senhor. Por fim, o cumprimento das obrigações legais. Quando a gestão financeira está bem organizada, a gente consegue manter as finanças em ordem, isso facilita a identificação e o cumprimento dessas obrigações fiscais, administrativas, e isso vai evitar problemas com órgãos reguladores. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos desenvolver um planejamento financeiro. E como que eu vou desenvolver o planejamento financeiro? Bom, primeiro eu preciso definir quais são os meus objetivos financeiros. Nenhuma igreja tem por objetivo ou por alvo juntar dinheiro ou acumular riquezas na terra. Então a gente precisa saber quais são as metas da igreja a curto, médio e longo prazo para poder trabalhar e alcançar essas metas, tá? A essa definição vão nos ajudar com projetos específicos que vão exigir uma arrecadação extra, como reformas, como construção e envio de missionários. Mas a igreja precisa saber como vai utilizar o seu recurso. Não pode simplesmente estar acumulando. Nós vamos precisar também de definir os objetivos financeiros da igreja, né? Qual o valor mínimo necessário para cobrir as despesas da igreja? A gente vai, além de cobrir essas despesas mínimas necessárias, seria muito importante que a gente, dentro da arrecadação mensal, a gente trabalhasse com um colchão de segurança, uma margem de segurança. Aqui, na minha igreja, a gente chama isso de fundo de reserva. Então, nós criamos uma reserva mensal. Dentro do que a gente está estudando aqui, a minha sugestão é que isso fique aproximadamente em torno de 20% das entradas mensais num período de 6 meses. Isso vai te dar tranquilidade para trabalhar dentro das oscilações, né? Os dízimos tiveram uma baixa, você tem esse colchão que você pode, esse fundo de contingência que você pode trabalhar, recorrer e cobrir as despesas. Né? Você precisa de enviar, surgiu uma demanda que você não estava esperando, você pode lançar mão desse fundo de reserva, dessa verba de contingência e depois fazer a reposição dela devagar ao longo do tempo, mas isso vai nos dar tranquilidade na gestão. Como é que eu vou fazer isso? Bom, o primeiro passo é elaborar um orçamento. Né? O orçamento é o guia para que a igreja possa se planejar a curto, médio e longo prazo. Nesse documento precisa contar todas as receitas e despesas previstas,
bem como os investimentos necessários. Tá? A gente vai relacionar as despesas, a gente vai classificar essas despesas aquelas que são fixas e são variáveis, o fundo de emergência ou de contingência para projetos futuros, como eu tinha falado, né? E o restante pode ser distribuído conforme as prioridades da igreja. Algumas igrejas vão fazer essa distribuição, distribuindo um pouco para cada ministério, outras vão trabalhar por projetos. Quita-se, paga-se as despesas fixas e a diferença que sobra vai ser atendida e distribuída conforme os projetos agendados, de acordo com aquilo que foi definido na reunião da agenda anual da igreja. Tá? É interessante porque a gente precisa sempre lembrar que o orçamento é uma direção, mas ele não pode nos engessar. Ele pode e tem que ser revisado regularmente, ajustado conforme as demandas e conforme as mudanças na arrecadação. As igrejas devem criar orçamentos realistas, esse é outro ponto importantíssimo, que considerem todas as despesas operacionais, incluindo salários, contas de serviço público, manutenção, assistência social. Isso permite que todos os membros entendam como o dinheiro está sendo gerido, como ele está sendo gasto ou investido. Tá? E o orçamento não pode ser algo que você vai trabalhar pela fé, como algumas pessoas vão dizer. Né? Não, o nosso alvo, a nossa entrada é X, mas o nosso alvo vai ser 2x, porque pela fé nós vamos conseguir. Na questão financeira, seja tradicional. Tradicional no seguinte sentido: se a sua despesa é X, gaste menos do que o que você tem de entrada. Né? Para que você tenha sempre sobra. É melhor você ser surpreendido para o bem, descobrindo que ao final do fechamento no mês, ali nas contas do mês, você teve uma receita, um saldo positivo, do que você chegar no final do mês e descobrir que o dinheiro não foi o suficiente para fechar as contas. Trabalhe com educação financeira. Né? Incentive a educação financeira entre os membros que estão trabalhando, entre aqueles que estão trabalhando com a gestão, tesouraria, conselho fiscal, treine-os dentro da gestão da educação financeira, mas também ensine isso para a igreja como um todo. Famílias que são educadas financeiramente alcançam estabilidade, e a estabilidade dessas famílias vai refletir dentro da igreja, vai trazer estabilidade para a igreja. Então, ensine para todos. Ensine sobre a administração de recursos, a importância do planejamento financeiro, as estratégias de captação de recursos. Não só isso, quando a gente pensa em orçamento, considere também diversificar as entradas das receitas da igreja. No geral, as igrejas sobrevivem com dízimos e ofertas, mas se você tem condições, aumente a forma de arrecadação, como, por exemplo, aluguéis ou eventos que possam haver dentro da igreja, ou, quem sabe, na sua região, a sua igreja possa ser um local onde possa ser instalado uma antena de celular, uma torre de celular, e isso gera um aluguel para a igreja. Né? Mas tente diversificar a arrecadação. Mas sempre que você fizer isso, verifique com a contabilidade da sua igreja, para que você não venha descobrir que você está agindo fora do que a lei espera, e aí você vai ter que vai ser multado ou vai pagar encargos que não vai compensar. Então, converse com a contabilidade para verificar se isso é possível, se isso vai ser rentável para a igreja. Tá? Faça planejamento tributário. Uma boa contabilidade vai informar as isenções, as imunidades que a igreja tem direito, e vai garantir que a regularidade tributária da igreja, para que você não venha ter surpresas no decorrer do ano. Outra coisa, faça sempre planejamento de longo prazo. Ajude a igreja a se preparar para os desafios financeiros e acrescente para o desafio financeiro, e isso vai ajudar a igreja a crescer de forma sustentável. Estabeleça as metas claras e mensuráveis,
defina objetivos de arrecadação, custos operacionais, investimento a longo prazo, metas bem definidas. Tudo isso vai facilitar o monitoramento do desempenho e vai facilitar com que você consiga chegar dentro dos alvos que você precisa. Tá? Outra coisa, cuide dos gastos. Tá? Acompanhe o fluxo de caixa, registre todas as despesas, tá? Identifique aquilo que é supérfluo, aquilo que não tem necessidade, tá? E elimine aquilo que não é gasto naquilo que é principal da igreja. O foco da igreja vai ser sempre pregar a palavra de Deus. E às vezes a gente se perde gastando com coisas que não têm essa necessidade, não vão acrescentar para o objetivo, para a missão da igreja. Então, concentre naquilo que é realmente importante. Negocie contratos, olha só, sempre tem margem para conseguir um desconto. Então, negocie bem o contrato com seus fornecedores. Faça bem feito o controle de fluxo de caixas. Isso vai permitir acompanhar as entradas, as saídas, facilitar o processo decisório, você saber, poder ter, é uma ferramenta para você durante o mês saber se você já gastou aquilo que tinha ou se você ainda tem algum recurso do qual você pode lançar mão, utilizar, né? Então monitore essas entradas, essas saídas dentro do seu orçamento. Faça um controle rígido para evitar surpresas desagradáveis. Dentro dessa questão do planejamento tributário, fique atento aos impostos, tá? E planeje os pagamentos. Alguns pagamentos você precisa fazer todo ano e às vezes é só uma vez por ano. Por exemplo, férias e 13º dos seus funcionários. Você sabe que todo ano você vai ter que fazer isso, mas se você deixar para pagar, se organizar para pagar 13º só no final do ano, talvez você não consiga recursos ou você vai ter que dividir ou vai ficar apertado para isso. Então, pegue o valor do 13º e das férias, divida por 12 e todo mês você guarda um pouquinho, porque aí quando chegar no final do ano, esse dinheiro já está guardado e ele rendeu algum juro e rendeu uns juros, o rendimento é para a igreja. Então, isso você conseguiu gerir melhor toda a estrutura. Tá? Por fim, invista no capital humano. Para que você tenha essa gestão financeira bem sucedida, isso é importantíssimo, investir em capital humano. Contrate profissionais qualificados, tá? E capacite, ensine as pessoas como trabalhar. Nós chegamos aqui ao final do curso de gestão de igrejas e espero ter conseguido ajudar. Eu sei que ainda tem muita coisa. Nessa questão de gestão de igrejas, a gente poderia ficar aqui um semestre inteiro discutindo, mas isso é suficiente para que você tenha um pontapé inicial e daqui por diante pesquise, se informe, estude e, principalmente, cuide com zelo dos recursos que Deus colocou em suas mãos para serem administrados. Deus os abençoe.